Então vamos lá, tivemos a nova definição da taxa de juros do Brasil, então a taxa básica de juros foi definida em 15%. É óbvio que já estava nessa taxa, mas isso significa algumas coisas muito específicas que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Eu não vou fazer carinha assustada, etc, porque vocês já têm uma noção e um conhecimento, mas para quem não entende como funciona a dinâmica da taxa de juros, eu vou fazer questão de explicar aqui como que essa definição é feita, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o Banco Central ele define uma taxa básica de juros, o que ele está dizendo é que não vale a pena para nenhuma instituição financeira emprestar dinheiro abaixo de 15%. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, se você vai emprestar dinheiro abaixo de 15%, empresta para mim. A 15% que você está ganhando mais. Tem como, então, uma empresa, um banco, por exemplo, ir lá e emprestar dinheiro a 13%? Para quê? Se ele vai emprestar dinheiro para o governo, comprando um título do governo, né, o Tesouro Selic, e vai pegar 15%. E a mesma coisa, ele está dando um sinal para todos os investidores brasileiros. Ele está dando, olha, não aceite menos de 15% como rentabilidade. Por quê? Eu estou te oferecendo 15%. Todo brasileiro pode investir no Tesouro Direto e emprestar dinheiro a 15%. Então, se alguma empresa estava captando dinheiro no mercado, essa empresa tem que ter uma promessa de retorno superior a 15% ao ano. Porque se ela não tem uma promessa de retorno superior a 15% ao ano, não faz sentido colocar dinheiro nela, correto? Se você vai comprar uma ação que tem ali uma margem inferior a essa, como é que ele vai te pagar isso, né? Se até a margem dele é menor. E assim, o mercado de ações brasileiro fica lá embaixo. Por quê? Porque a maior parte das nossas empresas, o retorno é inferior a 15% ao ano. Então ninguém tem motivo para investir em bolsa quando a taxa Selic está em 15% ao ano. O mesmo vale para fundos imobiliários, o mesmo vale para praticamente tudo. Com isso acontece o quê? Uma desaceleração da economia. Então quando o Banco Central eleva a taxa de juros para 15%, o que ele está fazendo é pisa no freio, não deixa a economia crescer. Por que ele não quer que a economia cresça? Porque ele está tentando segurar a inflação. Então o governo está dizendo o seguinte, olha, se a gente coloca dinheiro na economia, se você investe em empresas, etc., essas empresas vão gerar emprego, essas empresas vão começar a crescer, essas empresas, portanto, vão começar a contratar, vai ter mais dinheiro na mão da população de modo geral, a gente vai todo mundo no supermercado. Se a produção do país não está crescendo e todo mundo está com dinheiro no bolso, o preço das coisas vai aumentar loucamente. O saco de arroz que era R$15 vai para 30. Não era R$15, mas só para a dinâmica, né? Então todo o preço daquilo aumenta. Raul, então você está me dizendo que é praticamente uma sabotagem. É uma sabotagem para proteger a nossa moeda, porque de nada adianta você ganhar 80 mil por mês, se na hora que você vai comprar 80 mil não compra mais nada. Aí você consegue se lembrar daquela imagem da Alemanha, né? Depois do pós-guerra, as crianças brincando com marcos, empilhando. Ou você consegue ver na Venezuela uns carrinhos de dinheiro sendo utilizado para comprar 1 quilo de carne. Então você percebe por que é tão importante para o Brasil manter uma Selic mais alta para a gente se livrar desse lugar. Agora, qual que é o tamanho do remédio e que hora que o remédio vira veneno? É aqui que é muito difícil para o Banco Central ajustar, porque ele olha para a economia e fala, caramba, será que eu tô salvando a moeda, mas será que eu não tô exagerando na dose, matando a economia? Porque pode acontecer também, se a gente coloca essa taxa Selic em 25%, daqui a pouco não faz sentido investir em mais nada. E daí todas as empresas estão fechando e todo mundo só dando dinheiro na mão do governo e vivendo todo mundo de renda. Por quê? Porque se tá 25%, por exemplo, você pensa, não, Raul, mas não vai acontecer isso. Claro que vai. Um cara que tem 50 mil reais, se a Selic tivesse em 25%, por exemplo, ele conseguiria ganhar 12.500 por ano sem fazer nada. Então 12.500 por ano aí, o cara tá ganhando de renda 1.041, com detalhe. A inflação ia despencar, né? Então a deflação ia acontecer, igual aconteceu no cenário agora. No mês passado, o preço dos produtos caiu mais do que subiu. Então com 1.041 ele poderia até conseguir sobreviver ali. E o cara que tem 1 milhão, é que você não tá considerando é esse. O cara que tem 1 milhão de reais, então, ele tá ganhando 250 mil sem fazer nada, né? Com 22,5% aí, ele tá ganhando 225 mil sem fazer absolutamente nada. Imagina uma taxa de juros dessa, 18 mil por mês pra viver de renda. E hoje em dia já tá assim, o cara tá ganhando 150 mil, né? 150 mil aí, se você considerar um cara que tem 1 milhão, ele tá ganhando 12.500. Muitas vezes é maior do que o salário desse cara mesmo. Se ele pegar o apartamento dele de classe média, de São Paulo é um apartamento de classe média, e ele vender, ele consegue ganhar 12.500 reais por mês. Dá pra você entender porque que o Brasil tá completamente estagnado. Isso tudo, esse remédio está sendo aplicado nessa intensidade, por quê? É aqui, agora que a gente entra nas questões e que aí muita gente não gosta, porque o mercado financeiro, ele é parte da política, não tem como, porque isso aqui, a política monetária, ela é literalmente política, né? O que acontece nesse cenário? O Lula, ele e o Haddad, nosso ministro da Fazenda, eles não conseguiram comprovar que eles têm capacidade de manter o Brasil em superávit. O que é isso? Eles estão gastando no momento mais do que aquilo que o país arrecada em impostos. Se eles estão gastando mais, eles já estão aquecendo a economia. Como assim, Raul? Ué, se eu pegar agora e der 12 mil reais para cada cidadão brasileiro, adianta a Selic estar em 15? Não adianta, porque todo mundo recebeu o Bolsa Família de 12 mil, vamos gastar. Todos esses benefícios que cria, benefício gás, benefício o que, tudo isso puxa a inflação para cima. Toda vez que o governo faz isso, ele puxa a inflação para cima e a taxa Selic tem que se manter nesses patamares absurdos. Vocês têm noção, tanto que é absurdo, a gente tem hoje o maior juro real do planeta Terra. Nossa inflação está em 5, a Selic está em 15. Significa que o brasileiro está ganhando 10%, o brasileiro investidor, obviamente, está ganhando 10% sem fazer
absolutamente nada. Quando o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, quando ele diz que a gente vai manter a Selic em 15%, ele tá dando um recado claro pro Lula. Ó, sua política econômica não está funcionando. É isso o sinal. Foi dado um sinal claro. Ah, eu gosto do Lula, acho que o Brasil tá melhor, etc. Não tem problema, né? Porque o Brasil estar melhor economicamente significa que a inflação dos alimentos está sob controle graças a essa taxa de juros nesse patamar do Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula. Então, eu não tô aqui dizendo que não foi uma boa indicação. Foi uma boa indicação. Só que no momento eles discordam. Porque antigamente, quando era o Roberto Campos Neto, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, que estava mantendo a taxa de juros alta, o Lula criticava ele semana sim, semana não. Por que o Lula calou a boca agora? Porque ele sabe que precisa. Então, tanto o Lula sabia, quanto o Galípolo sabe, quanto o Campos Neto também sabia. Só que o problema é que hora que isso aqui já virou veneno sério. A economia brasileira tá numa estagnação por completo, a gente não consegue um crescimento de PIB, a gente está indo para um ano eleitoral, que significa que os políticos devem gastar ainda mais, a deflação aconteceu no mês passado, que daria um pé para a gente poder cortar a taxa de juros, só que o Galípolo não tá sentindo confiança na política fiscal do Lula, ele tá falando, ele vai gastar demais, ele tá indo pra eleição e vai gastar demais, é o sinal claro pro Brasil. Então o que a gente tem agora? Poxa, a expectativa é que no ano que vem essa Selic comece a ser cortada, só que não dá mais. As pequenas e médias empresas, né, elas precisavam disso urgente, porque quando a Selic tá nesse patamar, quem é que vai comprar coisa? Quem é que vai fornecer crédito? Seu cartão de crédito não tem mais o mesmo limite, né? Ninguém quer te emprestar dinheiro a esse juro, porque não compensa, você vai tomar um risco de emprestar dinheiro para a pessoa física brasileira que tá desempregada, que tá passando por uma situação difícil. Ah não, Raul, o desemprego tá até menor, é verdade, mas eu tô falando assim, na média, a nossa população ganha muito pouco, e nossa população já é 70% endividada, não tem mais quem endividar. A gente chegou num cenário tão complicado que é, se a gente não cortar essa taxa de juros nesse momento agora, começar pelo menos a ensaiar um corte aqui, a gente pode ter problemas gravíssimos de estruturação mesmo. Quem trabalha na pequena empresa aí, dá uma olhada. O dono da empresa já não sorri tem 2 anos. O negócio tá difícil, porque desde que a Selic subiu nesse patamar, o cara não consegue vender, não consegue contratar, não consegue escalar, não consegue fazer absolutamente nada. E a gente só ouve falar em mais arrecadação recorde significa que nós estamos sendo mais cobrados, sem uma perspectiva de crescimento. Então, isso aqui é um sinal para o Brasil de que a economia não vai bem. Uma Selic mantida em 15% é um sinal claro de que a economia não vai bem, e isso aqui é dado. Pode perguntar para qualquer pessoa, não importa se é de esquerda ou de direita, você vai ter críticas à Selic nesse patamar. A diferença é que alguns vão acreditar que é só cortar na canetada, quem é mais à esquerda, falar, corta essa taxa de juros de qualquer jeito, e a gente vai crescer, e a China cresceu com déficit, todo mundo cresceu com déficit, e vai vir outras pessoas dizendo, não, rapaz, se a gente fizer isso agora, a gente vai colher aquela hiperinflação que a gente viveu nos anos 80, né? Gato escaldado tem medo. A gente não é a China. Algumas pessoas podem avisar isso, olha, nós não somos uma economia ultra industrializada, etc. A gente simplesmente cortar isso aqui não vai aumentar a nossa produção. O que vai aumentar é mais importação de produtos chineses, etc. Isso não agrega em nada para a economia. Então tem diversos cenários aqui que você vai discutir, mas o sinal claro que fica é que o Brasil errou na condução da sua política econômica, não tem como falar que não também, porque o PIB brasileiro já não alcança o patamar mais alto lá desde 2014, 12 na verdade, né? Desde 12, 14 ali que a gente chegou num PIB maior, não conseguimos manter o crescimento. Estamos num país afundando a economia, né? Você pegar aqui o PIB do Brasil, e PIB não se reflete necessariamente em qualidade de vida não, tá, gente? Mas é um bom indicador de que pelo menos o Brasil estava crescendo. Então a gente saiu de um crescimento acelerado, em que a gente crescia a taxa de China, e a gente foi agora para um país que cresce 2%, né? Olha aqui, e aqui tem um problema maior, que é o problema que mais me preocupa, o que é? Você consegue ver, olha, Brasil em 2006, então, quando a gente vai para 2008, aqui a gente tá o crescimento, o tamanho, né? Aí depois de 2009 até 2011, olha o tamanho do crescimento, né? O PIB brasileiro saltando de 1,6 trilhão para 2 trilhões. E aí nunca mais foi, né? Agora a gente tá em 2 trilhões de novo. É mais um crescimento pífio. Na pandemia ali a gente sofreu mais um revés, né? A gente tá vindo para 1,8, mais outro revés. Mas olha que gráfico triste, né? Quando você compara como era o PIB da China, que era mais ou menos igual o nosso, a China foi e a gente ficou, né? Daqueles emergentes ali, olha lá, ó, a gente já foi empatado lá nos anos 90. Olha que depressão, né? Quando você olha isso aqui, a Índia foi, todo mundo foi e o Brasil ficou. O Brasil ficou aqui, essa eterna promessa, né? E a gente gasta como se a gente fosse desenvolver no futuro, né? O país do futuro gastando o dinheiro do futuro no presente. E aí tem mais um problema, que é um problema complicado. Estima-se que em 10 anos, tá aqui, cara, tá na cara, 2036. Estima-se que em 2036 a nossa população economicamente ativa ela começa a cair. Então o Brasil perdeu todo o chamado bônus demográfico, que era a nossa população crescendo, que era o momento que a gente deveria ter desenvolvido, porque a gente tem mais população jovem trabalhando. Então agora a gente vai ter, em 2036, o primeiro ciclo da população economicamente ativa diminuindo, e a gente não construiu as nossas reservas, a gente não se desenvolveu como país, a gente não se industrializou. E eu tenho minhas preocupações que, se no momento atual, que o cenário internacional está nos ajudando, Trump fez muita besteira, o dólar está caindo, os países todos se matando, etc. O Brasil sendo o maior produtor de alimentos do planeta. Estima-se também que a maior parte, 80% do alimento novo vai ser produzido no nosso solo. Se a gente não está aproveitando, para perdão da palavra, né, para pôr na mesa agora, que tá duro, né? Como é que a gente vai fazer daqui mais 20 anos, quando nossa população for uma população
população de pessoas bem mais velhas, fora da atividade econômica. Será que o Brasil vai se impor na terceira idade? É ali que a gente vai ter esse apetite para se impor, para falar, olha, a gente precisa de algumas coisas aqui. Então esse processo de industrialização do Brasil que nunca veio, tá custando cada vez mais caro pra gente, né? Quando você vai ler o Hamilton, que foi o cara que fez a industrialização dos Estados Unidos, queriam que os Estados Unidos fossem uma eterna fazenda, os Estados Unidos se recusou e isso coube a nós. Agora o Brasil virou essa eterna fazenda, o agronegócio sustenta o país, deveria se transformar numa agroindústria para que a gente pudesse crescer, mas não. A gente foi substituindo nossas indústrias simplesmente por plantar, colher e mandar para fora. E agora a gente tá nessa situação no meio de uma treta que a gente não tem lado. Se você olhar, a gente ficar com a China é complicado, porque dos investimentos em crescimento do Brasil mesmo a China não faz, ok, nossa balança comercial, mas eles compram soja da gente, né? Os Estados Unidos fez investimentos aqui durante alguns anos do investimento produtivo, mas também quer mandar na gente, também ficou um cenário meio complicado. A Europa já não tem condição nem de se salvar, que dirá de fazer alguma coisa por nós. O Brasil fica sempre procurando essa ajuda estrangeira que a gente dando mais um sinal. A gente vai passar mais um ano desses que a gente precisa, do 10% então do período aqui, que a gente precisa, que a gente tem até chegar nesse ponto, a gente tá com Selic de 15%. Tem como desenvolver a indústria com Selic de 15% e uma tarifa no Brasil média de 30% ali em cima das empresas? Como é que a gente vai fazer isso, né? Ou o governo acorda, e não tô falando esse não, o próximo que vai ser eleito também, já nem sei se vai mudar de mão, mas ou acorda e vocês percebem que até pra roubar vocês vão ter que trabalhar isso aqui, ou não sei o que vocês vão fazer. Não dá pra arrancar dinheiro de velhinhos. Vou lembrar isso pra vocês. Velhinho, ele demanda dinheiro. Vocês vão pegar uma população agora que tá em idade economicamente ativa, vocês estão matando a hipótese da gente construir um país nesse momento agora. Esse não era o problema do Brasil estar envolvido em disputa interna. Não era o momento ideal. O Brasil precisava aproveitar essa década, que é muito curta, pra construir um patrimônio, pra que a gente possa estar com esse patrimônio pelo menos começando a se desenvolver. E não se faz plano de 10 anos, né? É um plano curto ainda, é um curto, e muito provavelmente a gente pode vir com um político agora que tenha 8 anos desse período. Se a gente errar nessa eleição agora, se o Brasil errar nessa eleição agora, acabou. Sinceramente, a gente nunca vai ser esse país desenvolvido. Não tô dizendo acabou que o Brasil vai falir, vai quebrar, não vai quebrar nada, vai ficar a merda que é hoje. Já é quebrado, é isso que vocês entenderam. O Brasil não tem nada, a gente nunca construiu grandes impérios. O que a gente tem são pequenas fortunas do sistema financeiro, oriundas do sistema financeiro. Na lista de top 10 da Forbes brasileira, 60% é banqueiro. Eu também enriqueci com o sistema financeiro, então tô dizendo, a única coisa que tá gerando dinheiro no Brasil hoje é ganhar dinheiro do sistema financeiro. E não dá porque o sistema financeiro não agrega pra nossa economia do jeito que os outros setores agregam. A gente precisa de indústria, até pro sistema financeiro se desenvolver além. Já temos o sistema financeiro mais bem evoluído do mundo. Falta agora a gente pegar o dinheiro que a gente tem e financiar as indústrias para que elas se desenvolvam. Se o Brasil quiser se tornar alguma coisa, é nessa década agora. Esse aqui para mim foi um sinal. E todo mundo falando da coisa mais rasa do mundo, de renda fixa, de sei lá do que, vai continuar pagando. Isso é bobagem. Isso aqui significa um ciclo econômico que está se desenhando mais do mesmo. O Brasil provavelmente vai enxergar uma nova década sendo uma eterna promessa de um país que nunca virá. E muito provavelmente, se ele vier nessa década agora, vai vir pela mão dos chineses que estão investindo dentro do país e construindo aqui dentro. Era isso que a gente precisava nesse momento, ou dos chineses ou dos americanos. Eu acho que a gente precisava de um pouquinho mais de juízo. Sinceramente, a população brasileira precisa de um pouquinho mais de juízo. Eu sei que não é culpa da população brasileira especificamente, porque é difícil ter juízo quando você tem uma educação tão porca quanto é a educação do nosso país. Mas se não for isso, eu não sei o que a gente vai fazer. E óbvio, tem como ganhar dinheiro nesse cenário? Tem como enriquecer? Tem. O país inteiro não, mas você tem, né? Você tem como ir lá fazer seus investimentos, tá? A renda fixa tá pagando muito bem, vai pagar cada vez melhor. Você tem CRI de um lado, CRA do outro, você tem desenvolvimento, você tem os ETFs brasileiros, a indústria tá começando, você tem criptomoeda, a indústria tá começando aqui também. Você tem o mercado financeiro expandindo como nunca, porque com um ambiente de terra arrasada, aquilo que dá dinheiro é o que é mais sustentável. E você tem a indústria brasileira combalida, tentando sobreviver, mas ainda tem um ou outro player, você tem uma VEG, você tem uma Leve, que consegue sobreviver, porque eles são tão bons de negócio, operam no mundo inteiro, que mesmo o Brasil não conseguiu complicar a vida deles. Então nesse cenário tem no que investir? Tem. Não são os investidores que vão ficar mal. Inclusive tá tudo muito barato graças a esse clima, né? O que permite que a gente construa um patrimônio ainda maior. Mas é triste. E se você quiser ganhar um pedaço desse dinheiro, mais uma fatia do bolo que tá migrando de novo de mão, você pode aí entrar a uvp.com.br, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, independente da Selic, independente do fim do mundo ou não. Se quiser tirar o dinheiro daqui também, eu te ajudo também. Se você tem muito dinheiro, eu te ajudo, inclusive a abrir conta em paraíso fiscal, Ilhas Caimã, offshore, na Pershing, em vários lugares aí eu consigo te resolver. Tudo tem solução, né? Individual. O que eu queria ver era uma solução para o nosso país, mas creio que talvez eu não veja. Infelizmente, parece que esses velhos da política, e não tô dizendo velho de idade aqui, né? Essas cancro que a gente tem há 50 anos no nosso ambiente político, lamentavelmente eles se recusam a morrer como ideia, né? Eles estão conseguindo reproduzir pessoas de 20 anos com o mesmo pensamento que eles, que é um pensamento de simplesmente sugar tudo que a população produz, sem se preocupar, inclusive, com sugar a teta que não vai existir mais. Eles estão matando a própria
própria teta. Sabe a historinha da raposa que comeu todas as galinhas, aí ela fica morrendo de fome, né? Porque não tem mais ovo pra ela roubar. É basicamente nossas raposas velhas aí fazendo isso. É triste. Preenche o questionário. Vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Não tenho boas perspectivas se a gente não conseguir controlar, se a gente não conseguir fazer investimentos nas áreas ok. Pior, se o Brasil tivesse se endividando para fazer investimento em indústria, vai lá. Fosse para fazer igual a China, vai. Pior que nem isso. A gente gastando dinheiro pra pegar uma população que você rouba tudo dela e devolver como esmola. Basicamente isso. Não tô dizendo que tá errado, as pessoas estão com fome. Eu tô dizendo que isso não vai nos gerar nada. É esse o problema. Isso não vai nos gerar nada. A gente não tá conseguindo fazer isso virar empregos de qualidade. Porque ninguém quer ganhar Bolsa Família. As pessoas querem ter uma carreira, pô. Ter ali uma perspectiva. Você quer que seu filho viva de Bolsa Família? Quer que sonha isso? Eu duvido que alguém sonhe. Você vai perguntar pra alguém que ganha Bolsa Família, qual que é o seu sonho pro seu filho? Que o Bolsa Família dobre, que ele na geração dele? Não é isso que você quer. Óbvio que não. E não tô dizendo que o programa é errado. Tô novamente dizendo. Ele precisa ser uma alternativa para que a gente se desenvolva. É basicamente isso. Perguntaram a diferença do Área 11 pro NTNS 11. Deixa eu ver aqui. Vantagem tributária: não possui come cotas, protege contra a inflação, mas não distribui renda mensal. Ele rebalanceia mensal, mas não distribui renda mensal. Então tem uma diferença expressiva aqui. É igual, mas é diferente. É isso. É parecido, mas sem renda mensal. E a gente compra os títulos mais baratos também, mais descontados. Investindo com pouco. Mas o que não entendi é como você vai fazer o desconto ainda sobre o ETF, né? De 22,50%, porque é automático. Em ETFs é 15%, não 22,5%. Não entendi. O que vai impedir uma empresa de cobrar R$1.000 e emitir uma nota de R$100? A empresa recebeu, por exemplo, R$1.000. Na hora de emitir uma nota, ela vai emitir uma nota de R$100. O sistema vai cruzar automaticamente dizendo, olha, você recebeu R$1.000. Se você emitir essa nota, você está cometendo fraude fiscal. O sistema está cruzando os dados com o IA automaticamente. Todos os recebimentos hoje passam pelo sistema financeiro. Se ninguém paga em dinheiro mais, a não ser que você fale, recebi em dinheiro. E daí a Receita pode simplesmente travar recebimentos em dinheiro para determinado valor. É o sistema extremamente simples, mas nem vai precisar, porque ninguém mais hoje quer ficar sacando dinheiro pra ir pagar a empresa. Você vai pagar um negócio de 100 mil, você vai sacar 100 mil no caixa, porra, vai ficar mais desconfiado ainda, né? Aí a Receita foi lá e falou, você sacou 100 mil, pra quê? Você vai ter que falar pra que você sacou, como é que você vai transferir esse dinheiro pra empresa sem falar? Então virou um problema, meu lindo, acabou-se a sonegação no Brasil. A inteligência artificial, você pensou que ela ia vir pra mudar o mundo, pra salvar você do seu trabalho maçante e enfadonho, não, ela veio pra botar no seu com mais pressão. Tchau.